Me diz uma coisa, quando você está na colo de Deus, ali, tem todo o processo que você sai. Porque os dois saíram juntos, você e o Flávio? Sim. Os dois no mesmo momento? E tudo. Nós éramos noivos, né? Estavam noivos se preparando para casar. Sim. Mas aí foi um desafio gigantesco, porque ali vocês tinham uma decisão de viver ali totalmente imersos na vida comunitária, noivo, aí vai casar precisando entrar numa atividade de uma, como é que eu posso dizer, de um caminho de sustentação financeira que até então, tipo assim, tinha que se virar, fora todo o furacão que foi, toda a saída, todos os... Como que foi esse processo e realmente saber se foi difícil esse início de tudo, de já casar, tipo assim, sem saber. E aí? Como que vai ser tudo, né? Sim. Eu acho que quando nós tomamos essa decisão, foi muito sobre dizer que nós já não queríamos estar ali, mas sem saber realmente o que estava por vir, né? Porque a gente não tinha planejado isso até então. Nós iríamos casar e permanecer na comunidade e sair da casa feminina masculina e ter pelo menos um quarto nosso, né? Que era a realidade da época, né? Então, a gente saiu em janeiro e o casamento estava marcado para 13 de maio daquele ano. Então, a gente casou 5 meses depois. E aí, a gente já tinha algumas coisas que estavam certas. E o que aconteceu, na verdade, foi que eu digo que o próprio Deus guiou. Porque as pessoas começaram a entrar em contato com a gente pedindo missão. Pedindo, sobretudo, shows do Flávio e da Bruna. E eu ia ou como produtora ou ia para pregar também. Certo, então, assim, quando a gente viu as pessoas começaram a chamar, a gente começou a ir. Então, aquilo também, a missão também se tornou a nossa profissão e foi indo, assim. Então, foi o que pagou o nosso aluguel, foi o que pagou as coisas do casamento. Tempo a pandemia chegou, não foi ou não? A gente saiu em 2019, a pandemia chegou em 2020, 2021 foi que estourou a pandemia. Mas já tinha filho na época da pandemia? Ainda não? Eu tava... Não. Eu tava grávida do Israel. O Israel nasceu em 2022, é isso mesmo. Isso mesmo. Mas que coisa. E como que foi o período da pandemia, no caso? Porque eu considero que aquele momento ali, os shows era que realmente sustentava a vida de vocês. Sim, sim. Ai, amigo, empreendedorismo, né? Eu lembro que vocês inventaram uns cadernos, umas coisas. Amigo, tudo. É difícil você me dizer o que a gente não inventou. Nada que seja imoral, porque nós é católico. Mas, assim, tudo. Acho que nessa época todo mundo foi pra internet. A gente já tinha um trabalho expressivo na internet. E as primeiras coisas que a gente fez, assim, que eram de produtos digitais, o Flávio fez um curso para músicos, eu me esqueci o nome agora, mas fez um curso para músicos católicos que ele já estava planejado para fazer. Aí veio a pandemia, ele falou, e agora? Solto agora ou não salto? Aí a gente falou, solta. Eu comecei na época, eu tinha um trabalho mais voltado para mulheres solteiras. Então, eu lancei um e-book que se chamava A Pessoa Certa. Quem é minha seguidora antiga, com certeza comprou. Eu vendi, super baratinho. Aí, eu comecei a fazer curso também. Amigo, a gente deu mentoria de Instagram. Aí, a vida foi indo, assim. Então, a gente inventou de tudo. Até que o que começou a rodar mesmo, porque a gente não sabia quanto tempo a pandemia ia durar... Sim. Foi realmente o meu trabalho com as mentorias. Que aí eu transformei realmente isso no nosso trabalho. E foi o que aconteceu e fluiu para a nossa vida financeira durante uns 2, 3 anos. Uau! Então, a gente teve, inclusive, um período que, como o Flávio não tinha as missões, o Flávio ficava com as crianças e eu trabalhava. Caramba! E aí era isso, eu dava mentoria amamentando e funcionava realmente como um trabalho terapêutico, né? Então, eu entrava numa sala e ficava ali, atendia uma pessoa atrás da outra, 1 hora cada pessoa. Tinha dia que eu atendia manhã, tarde, noite. Mas muita gente mesmo? Muita gente, eu sempre tive uma agenda muito cheia. Né? Que é difícil, acho que para a mulher católica, né, encontrar alguém que ela possa trazer as suas questões emocionais e tudo mais. E ela tem a confiança de que vai ser alguém que vai trazer algo à luz da doutrina, né? Porque imagina você chegar, às vezes, para alguém... E eu sei que isso é uma dificuldade, né, das mulheres. Eu quero viver a castidade. Eu falo, castidade? Para quê? Seu casamento tá difícil? Larga ele. Né? Enfim, algumas questões que precisam de uma orientação de alguém que vive isso, né?
vive essa vida católica. Então, foi um período ali que, além das mentorias, eu produzia muito conteúdo, continuo produzindo, né? Mas naquela época que era também meu trabalho, né? Então, vira e mexe, eu estava lançando um curso diferente. Falei muito também, Guto, durante um período sobre sexualidade no casamento, castidade. Tenho todo um testemunho com isso também. Então, foi o que a gente fez por muito tempo, né? Até as coisas retomarem, Deus agindo e o Flávio retomando a vida missionária e profissional dele também como músico. E estamos aí. Trazendo aí esse tempo desse mergulhar de uma forma bem profunda na mentoria com mulheres e tudo, né? O que era ali meio que recorrência quando você as escutava, né? Trazia ali e elas falavam, era tipo problema em casa, sexualidade, tristeza, sei lá, fé. O que ali a gente pode trazer que tinha uma certa recorrência naquilo que você escutava dessas mulheres? Sim. Eu vejo que, de modo geral, independente se eram mulheres solteiras ou casadas, elas tinham muita dificuldade, né? Tem até hoje, né? Porque por mais que eu não atenda como mentora, eu aconselho mulheres todos os dias, né? Mas de viver uma vida real e prática com Deus, olhando para a sua realidade. Então, é a solteira que quer esperar no Senhor, mas ao mesmo tempo tem medo de ficar sem marido. Como que eu espero no Senhor? Como eu escolho alguém, por exemplo? Mas eu comecei a atender, sobretudo, mulheres casadas que enfrentavam muitas questões dentro do seu casamento. E que eu vou te resumir assim, Guto, muitas mulheres feridas na sua história. Sim. Que aí, independente de qual época que você está vivendo na sua vida, vai dar ruim, né? Então, mulheres que eram muito feridas emocionalmente e que aí estavam sempre se sentindo inseguras, ninguém me ama, ninguém me quer, por que o meu marido não me olha desse jeito, por que eu não consigo ter ninguém, por que eu brigo toda hora, ou então pessoas que nem tinham essa visão e que falavam, porque o meu marido é assim, assim, assado. Aí a conversa ia fluindo e eu falava, e você, Chuchu? Sim. Como que é você? Eu falava, você não acha que isso aqui que você está fazendo também está errado? E, sobretudo, eu via uma raiz nessas feridas. E vou te dizer mais especificamente, muitas feridas em relação à paternidade e à maternidade, né? Então, porque não viveram uma infância saudável, quem é que está tendo aí, né, São Luís e Santa Zélia como pai e mãe? É verdade. Né? Então, famílias desestruturadas que geravam mulheres que nunca amadurecem e que são sempre reféns da própria ferida e das próprias histórias. Então, elas chegavam muito machucadas porque elas não sabiam nem por onde começar. Aí era todo um caminho de, mas será que você não se sente dessa forma? Será que você não está sempre esperando um olhar de afirmação do outro? Porque você não recebeu isso do seu pai? E aí, assim, eu tô te falando de um caso que, como você pediu, mas assim, já recebi de tudo que você puder imaginar. Muitos casos, infelizmente, de abuso que tinham acontecido dentro do próprio ambiente familiar. Então, assim, foi um tempo que eu, né, cuidei de muitas, muitas, muitas feridas, assim, Guto.